Então, vamos lá, Rafael, vamos mandar brasa agora para a nossa continuação com o professor Mário Vasconcelos, coordenador da Câmara 1, dentro da área interdisciplinar. Professor Mário, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito satisfeitos com a sua participação aqui conosco. Obrigada, viu? Bem, parece que já estou aparecendo aí no vídeo, já? Já, professor. Já, tá bom. Então, bem, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do fórum, foi feito através do Rafael, mas o nome da doutora Márcia também, né, para participar desse evento. Né, uma satisfação muito grande poder contribuir, discutir um pouquinho daquilo que a palestra está se colocando, que é trabalho técnico e tecnológico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria, inclusive desculpe, barulho. Eu queria inicialmente falar sobre que realmente eu sou coordenador adjunto da Câmara 1 dos profissionais, o coordenador é o professor Sandro Lima, né? E a coordenadora geral, a professora Adelaide, que esteve com vocês hoje, junto com a professor o Eduardo Inter, né, que é o coordenador adjunto da área profissional, dos trabalhos que atuam no programa da parte profissional, e a professora Isabela Delgado, que é a coordenadora adjunta dos acadêmicos, né? Então, a composição é essa, quer dizer, né, dentro da estrutura, né, da CAPES, eu sou só o coordenador adjunto dos profissionais da Câmara 1, né? De toda a ordem, eu acho que é importante começar a falar um pouquinho sobre isso, a partir do convite que foi feito pelo Rafael e da professora Márcia, é que eu estou aqui falando como pesquisador, tá? Aqui eu não estou falando como coordenador adjunto da área da CAPES, eu estou falando como pesquisador, alguém que foi coordenador de programa por quase 5 anos, né, de um programa profissional que tem um foco muito específico e a importância do trabalho técnico e tecnológico do programa profissional, né, que é o programa de pós-graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local da Amazônia, né, o que a gente chama de PPGEDAN, que fica no núcleo de meio ambiente da UFPA, né, é um curso profissional que alcançou, inclusive, o nível 5, né, eu fui coordenador desse período, e lá, então, a gente trabalha muito com o trabalho técnico e tecnológico, a gente tem uma experiência de realizar o trabalho técnico e tecnológico, e aí, nesse sentido, eu vou falar um pouco da pauta do trabalho técnico e tecnológico no processo de avaliação, mas sempre me reportando a partir da minha experiência, tá? Então, eu queria deixar isso bem marcante nesse sentido. O que eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da pauta, vou chamar de TTT, né, o trabalho técnico e tecnológico, na área interdisciplinar, ou na avaliação como um todo, o que eu apresentar aqui está exclusivamente baseado no GT, né, que foi realizado sobre trabalho técnico e tecnológico, coordenado pelo professor Eduardo Winter, quer dizer, eu vou, em alguns casos, repetir algumas coisas que provavelmente alguns coordenadores já sabem, mas talvez alguns coordenadores novos não tenham conhecimento, né? E também na ficha de avaliação, que já foi divulgada, né? Então, a ficha de avaliação está na homepage da área, da CAPES, e assim como o GT também, né? O relatório do GT já está disponibilizado, tá? Então, quando se tratar especificamente desses aspectos, eu vou me ater exclusivamente àquilo que já está publicado e que provavelmente é de conhecimento da maioria dos que aqui estão assistindo essa discussão. Tá? Então, eu queria pontuar um pouquinho sobre isso. Bem, deixa eu fazer um share aqui, que eu acho que eu vou share o screen. Compartilhar. Eu tenho que abrir a minha tela, não é isso? A minha tela dos... Isso. Ele pergunta qual é a tela que o senhor quer compartilhar. Não aparece aqui qual é a... Tela inteira, janela do aplicativo. Este aqui. Bem, dá para ver agora? Sim. Sim? Tá. Então, vamos falar então um pouquinho sobre isso, esse aspecto da produção técnica e tecnológica na pauta de avaliação dos PPG interdisciplinares, né? Então, como eu já disse, eu vou falar um pouquinho no contexto da minha experiência como pesquisador dessa área. Fazendo sempre, então,
essa correlação com o processo de avaliação, né? Bem, também já falei, né? A coordenação é a professora Idalaide, o professor Isabelle, o professor Eduardo, isso é importante a gente colocar. Bem, quando a gente fala da produção técnica e tecnológica na pauta da avaliação dos PPG interdisciplinares a partir deste quadriênio, a gente tem que, digamos assim, correlacionar que ele é um item, né? Na verdade, é um quesito dentro de um conjunto, né, de elementos do processo de avaliação, né? Hoje, a avaliação nesta quadrienal é uma avaliação multidimensional, dividida em 3 grandes itens, né? E dentro dos itens, vários quesitos. E dentro dos quesitos, tem é subdividido também em outros quesitos menores, e a produção técnica e tecnológica ela é digamos assim, um subquisito de um quesito maior do processo conjunto da avaliação, né? E aí, como todos provavelmente já têm conhecimento, né, esse processo de avaliação ele é multidimensional, envolve, então, esses 3 grandes quesitos, né, que é o primeiro quesito é programa, né, e eu vou falar rapidamente só para fazer um contexto um pouco maior de aprofundar a questão do trabalho técnico e tecnológico, né, que é a questão da divisão dos 3 quesitos. Então, o primeiro quesito, o quesito do programa, né, que fala sobre a necessidade da articulação da área, da área de concentração, as linhas de pesquisa, né, o perfil do corpo docente, ou seja, aquilo que o programa, né, apresenta em termos de seu perfil, né? E aí, por que eu tenho que começar falando um pouquinho sobre isso? Porque a produção técnica e tecnológica do programa, o programa que vai relatar os seus trabalhos, eles têm que estar, de certa forma, vinculados ao perfil do programa, tá? Então, na avaliação multidimensional, isso é muito interessante, porque isso perpassa, quer dizer, apesar de a gente estar focando especificamente num subquisito, ou num item, que é o trabalho técnico e tecnológico, ele está necessariamente vinculado a esse contexto mais ampliado, né? Então, eu não vou aprofundar aqui, não devo falar muito aqui, mas eu tenho que dizer aqui, olha, todo programa ele tem uma identidade, essa identidade ela expressa a partir da sua área de concentração, da sua linha de pesquisa, né? E, em função dessa identidade, evidente, toda a minha produção, né, aí é a produção do programa, que envolve dissertações, teses, ou o trabalho dos pesquisadores, dentro do programa, tem que estar alinhado, né, a essa identidade do programa, né? Então, isso é importante a gente colocar, a gente pontuar, porque como a avaliação é multidimensional, né, então, essa avaliação multidimensional, ela precisa entender que tudo aquilo que for colocado na produção científica, na produção tecnológica, na produção técnica, tem, de alguma forma, estar vinculado a esse contexto maior do programa, né? E aí, então, esse trabalho tecnológico está vinculado a projetos de pesquisa, está vinculado às pesquisas que os docentes têm realizado, né? Como é que isso está vinculado de alguma forma? Então, como a avaliação multidimensional ela vai perpassar por aspectos quantitativos e qualitativos, né? Então, seria esse link entre o trabalho técnico e tecnológico e com os projetos de pesquisa, né? Com a área de consideração e as linhas vão precisar ser olhados nessa relação, né? Porque, mais adiante, quando eu mostrar as possibilidades de trabalhos técnicos, a gente pode dizer, pode ter feito um trabalho muito bom, excelente, talvez até de grande impacto, né, na sociedade, mas que não está vinculada necessariamente àquele programa, ou seja, pode ter desenvolvido algo que não está vinculado ao escopo daquele programa, então, para o pesquisador é excelente, né, no sentido, inclusive, de alcançar nível de produtividade, como professor de produtividade do CNPq, por exemplo, mas não estaria vinculado ao programa necessariamente, né? E aí, isso aí precisa ter muita atenção nesse sentido, né, que quando a gente fala dos trabalhos tecnológicos do programa, são aqueles que advêm ou estão estritamente vinculados ao escopo do programa, à sua identidade, né? Alguns casos chamam de a sua missão, né? Uns chamam missão, outros chamam identidade, outros chamam perfil do curso, né? Eu diria, quer dizer, as palavras são diferentes, mas eu diria a identidade do curso, né? Então, isso precisa ser pontuado. Ao mesmo tempo, né, no sentido da formação, no sentido da formação, a produção também tem que estar vinculada, né, de alguma forma, né, a essas dissertações, essas teses que
que são o resultado, em geral, dos programas, né? A gente fala de dissertações e tese, eu digo que, em geral, são esses, mas tem os programas profissionais, por exemplo, eles podem ter outras modalidades de trabalho final, não é isso? Então, a qualidade ou tipo de trabalho tecnológico, de alguma forma, tem que estar vinculado a essa pesquisa, às pesquisas que são realizadas dentro do programa, né? E aí, nesse caso, as próprias pesquisas do pesquisador, mas aquelas em a qual há o envolvimento de alunos, né? Então, é importante entender nesse sentido. E a qualidade da produção intelectual discente do egresso, quer dizer, que ela vai ser medida, mais adiante eu vou mostrar alguns indicadores que são utilizados, né, e que já está tudo isso divulgado na página da área, né, nos relatórios, na ficha de avaliação, né, já está indicado lá como é que se calcula e tudo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, não é o objeto dessa discussão, né, mas é para entender, é para deixar claro, né, que a qualidade da produção intelectual dos discentes e dos egressos está vinculado a esse conjunto de indicadores que são analisados no processo de avaliação, né? Então, esse é o parâmetro de relação sobre a avaliação. Diga. Está me ouvindo? Oi. O público está pedindo para o senhor colocar no modo apresentação, aqui embaixo, no PowerPoint, para que eles consigam enxergar melhor a sua apresentação. Isso, perfeito. E aí, em seguida que o senhor fizer isso, abre uma barra. Calma que ainda não virou, mas já vai virar. Talvez o senhor clicar mais uma vez, porque acho que ficou... Acho que eu passei do ponto aqui. Acho que o senhor tem que ir lá de novo no local, que para a gente está parado no mesmo slide, no slide 5, né, 6. Ah, agora ele voou, foi para frente, é só o senhor voltar. Que o senhor estava no slide 6. Acontece que congelou um pouquinho aqui. Foi, é verdade. Pronto. Está congelado ainda aí? Aí também está congelado. Está aparecendo o que aí? Congelado para a gente também. Talvez o senhor fechar e abrir novamente a sua apresentação. Ele está congelado e ele não se movimentou em momento algum aqui para nós. Interromper o compartilhamento, mas congelado. Continua congelado. Espere, vai dar certo. Tenha calma. Com muita paciência, porque, olha, eu vou dizer para o senhor, a tecnologia veio para ajudar, mas, no entanto, elas nos deixam em cada situação que a gente nem imaginava. Rafael é da área da engenharia de computação, com certeza absoluta ele sabe ajudar muito mais do que eu. Não é, Rafael? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pessoa melhor do que o Rafa não tem. Meu papel é mandar o computador para o espaço, mas tudo bem. É verdade, é verdade. Opa, agora está funcionando, professor. O senhor estava no slide 6, e aí, Rafael, tu manda a brasa aí. Ok, é só lá na apresentação de slides, naquele menu que tem lá em cima. Esse, acima do mouse, apresentação de slides, e aí tem alguma opção para continuar de onde estava, em tela cheia, e ele faz automaticamente, ou deveria. Do slide atual, a segunda opção. Mas esse. Tá. Aí aparece a tela cheia para você, né? Não, para a gente não está aparecendo. Eu tenho a impressão que você tem que compartilhar a tela cheia, mas eu vou dar uma sugestão, pessoal. Eu sei que é melhor com tela maior mesmo, mas para a gente não perder muito tempo em configuração, outra sugestão que eu dou é para o senhor minimizar essa barrinha que aparece os ícones, aí o texto aparece um pouco maior. Não, mas para mim está a tela cheia aqui, né? Então, para a gente aparece a outra. Eu acho que o senhor tem que voltar lá no StreamYard e compartilhar a tela cheia. Ele está compartilhando a tela minimizada para a gente.
Lá embaixo no StreamYard tem a opção do compartilhar. O senhor para de compartilhar e depois volta a compartilhar a tela cheia. Então, eu interrompi o compartilhamento. Perfeito. Tá? Share novamente, compartilhar screen. Deve aparecer a tela cheia do PowerPoint. Não aparece aqui agora a tela inteira. Não está aparecendo meus slides para compartilhar. Se você quer que eu tente apresentado aqui, aí é só falar para mim, passar o próximo. Tá, por favor. Então, Vamos coloque aí, fica fácil. Está aparecendo em tela cheia? Rafael. Bem, aqui para mim está aparecendo a tela, uma boa, dá para... Certo? Eu peço que da equipe de apoio dê uma olhada para a gente. Qual é o slide que o senhor quer que eu vá? Sim, está aparecendo, Rafael. Ele está no slide 6. Pode pôr. Do 5 para o 6, exatamente. Eu estou sem o número aqui, Márcia. Pode dizer se é esse ou se é o próximo? Não, siga. Continuo? O próximo. Isso, nesse slide que eu estava. Pronto? Isso, eu estava nesse slide, né, quando nós demos uma paradinha. Então, onde é que eu estava? Eu estava falando que a produção técnica, né, como eu disse, ela faz parte de um contexto mais maior, né, um contexto mais ampliado do processo de avaliação, na qual, dentro do quesito formação, né, do item formação, melhor dizendo, que tem vários quesitos, né, e aí é avaliado na formação uma série de indicadores, né, inclusive a gente olha aí o que está em verde, escuro, com amarelinho, né, os vários indicadores que são analisados da produção científica dos programas. E nesse contexto é que nós temos o índice de produção técnica, tá? Que também que é analisado. Inclusive, para os programas profissionais, é um foco um pouco maior, né? Que são referentes à produção técnica e tecnológica, considerando que os programas profissionais têm como perfil essa produção de produtos que sejam mais aplicáveis, né? Que tenham resultados mais concretos, de produtos que tenham um rebatimento no mundo do trabalho e na sociedade. Então, os profissionais, então, têm um foco um pouco maior. E, pode passar, Rafael, então, teríamos, então, a terceira, digamos assim, o terceiro quesito, né, que é o quesito de impacto dos programas na sociedade. Então, quando a gente vai analisar, quer dizer, vai fazer os apontamentos, as discussões sobre o trabalho tecnológico, né, como é que esses apontamentos, esses trabalhos que a gente está indicando como resultado do programa, eles, de alguma forma, contribuem e têm algum rebatimento, algum impacto no contexto da sociedade, né? E os impactos das várias ordens, né? Depende do tipo de programa, depende da identidade do programa. Tem programa que vai ter identidade de impacto mais nas organizações privadas, outros nas organizações públicas, outro mais em comunidades, outros em contexto de gestão, por exemplo, de projetos, enfim. Então, os impactos são os mais diferenciados possíveis. E aí, daí o porquê, como eu coloquei no início, é importante ter essa visão geral do processo aí de avaliação, né? No sentido de dizer assim, para falar do trabalho tecnológico, eu tenho que dizer aonde é que ele está relacionado, ou seja, não é apenas o trabalho per si, mas aquele trabalho e a sua relação com o conjunto do programa, né? Ou seja, se aquele trabalho tem impacto, se aquele trabalho está ligado à identidade, se aquele trabalho tem uma derivação da pesquisa, dissertação e tese, então tudo isso faz parte para entender bem os trabalhos tecnológicos e sua importância no contexto dos programas de pós-graduação, né? Pode passar, Rafael?
esse desenho, pode dar mais uma clicada, esse desenho, né, isso foi apresentado na reunião de meio termo, né, o professor Sandro Lima, com eu e o professor Wagner, da Unesp, nós apresentamos isso na reunião de meio termo, né, quando a gente discutiu, apresentou a ficha de avaliação para a Câmara 1. Tá? Então, esse desenho aí é o que sempre está mostrando, né, a relação da avaliação multidimensional do programa e, consequentemente, a sua relação com os trabalhos tecnológicos. Bem, então, pode passar, Rafael? Pode passar? Bem, então, chegamos, então, efetivamente, àquilo que é o objeto central, né, que a gente queria apresentar e mostrar um pouquinho para vocês, né, sobre essa produção tecnológica que está na pauta agora do nosso processo de avaliação. Bem, há muito tempo se discute, né, quer dizer, o que é a produção técnica, tecnológica, que tipo de produção é essa, como é que isso é qualificado, como é que isso é quantificado, né? Então, essa é uma discussão antiga, sobretudo relacionada aos programas profissionais, né? Eu, como vice-coordenador e depois coordenador, participei das primeiras discussões ainda, né, do fórum dos profissionais, né, o FOPROF, que se discutia justamente como poderíamos mensurar, avaliar e definir o que era um produto técnico, o que era um produto tecnológico, o que era importante em termos de produto tecnológico para os programas, sobretudo os profissionais, né? Tem uma discussão antiga, desde 2012 que se tem essa discussão, né? E em 2016 foi quando chegamos a uma aproximação maior, né, a tentativa de fazer um quadro técnico tecnológico, mas naquela época, né, se identificou, a partir dos registros dos programas, né, e aí sempre a posteriori, né, os programas fazem os registros, depois então a gente senta para analisar o que foi produzido, etc. E naquela época se identificou que tinham 62 tipos de produtos diferentes, né, que eram elencados pelos programas de pós-graduação. E nesse contexto, tinha, digamos, aquilo que a gente chama de produtos propriamente dito, tinha aquilo que a gente chama de serviços, né? Bem, aí eu começo, então, a falar um pouquinho da nossa experiência dentro do programa que eu atuo, né? Quer dizer, a diferença entre produto e serviço, que depois, então, o próprio GT faz os apontamentos e que muda, né? Quer dizer, tenta deixar de forma mais clara, né, o significado de produto e o significado de serviço. Vou já falar um pouquinho, mostrar no outro slide. Por outro lado, há também, quer dizer, ainda em 2016, né, aquela mistura geral, né, de que o trabalho é do pesquisador, quer dizer, o pesquisador, enquanto pesquisador, atuando efetivamente na produção técnica e tecnológica de uma forma mais isolada, ou ele é resultado de pesquisa do programa, né? Então, por isso que eu fiz questão de começar falando da multidimensionalidade, né, da avaliação, e onde a produção tecnológica vai se encaixar nessa multidimensionalidade, né? Então, efetivamente, quer dizer, a importância no processo de avaliação é que seja um resultado dos programas, resultado das pesquisas vinculadas ao programa, resultado das pesquisas vinculadas à identidade do programa, né? Então, isso tem um avanço, e aí, então, é quando, em 2018, a CAPES estabelece, então, o GTC, né, que discute a desenvolvimento dessa metodologia para avaliar a produção tecnológica, que foi, então, liderada pelo professor Eduardo, né, que é da nossa área, da interdisciplinar, nosso coordenador adjunto da área, né, e ele coordenou, então, face a experiência dele e também a experiência de programas profissionais que ele já tinha com bagagem. Então, trabalhando junto com outros, pode passar, por favor? Então, a gente começa, vem então a definição mais clara, isso está no documento, está no GT, né, a definição o que é produto e o que é serviço. Então, há uma diferença grande aí, né, que é no sentido de que o que se busca efetivamente, ou se busca como resultado das dissertações em tese, é principalmente os produtos, né? Quer dizer, aquele material, aquele resultado mais palpável da pesquisa, né? Então, a pesquisa ela produz algo que seja feito na área interdisciplinar, em geral. Ela tem que ser feita por mais de um pesquisador, orientador e co-orientador, 2 pesquisadores de áreas diferentes, envolvendo os alunos, evidentemente, isso já faz parte do entendimento nosso na área interdisciplinar, né, que os resultados das pesquisas sejam
dialogados, né, com mais de uma área de conhecimento, consequentemente, com pesquisadores de formações diferenciadas. Então, o produto é aquilo que é mais palpável, aquilo que não é fluido, né? Já o serviço, né, são aquelas operações, aquelas coisas que vão acontecendo individualmente, mas que não às vezes é contratado ou não contratado, mas ele não necessariamente resulta num produto palpável. E aí eu vou dar algum exemplo. No nosso caso, no nosso programa de gestão de recursos naturais, em muitos casos a gente é contratado ou convidado para fazer parte de comitês, por exemplo, comitê de bacias, né, dos conselhos gestores, dos conselhos gestores de áreas de proteção ambiental, de conselho de gestor de unidade de conservação, né, e acaba sendo, então, um serviço que a gente, quer dizer, ao ser convidado a fazer parte dos conselhos, dos comitês, a gente está, em muitos momentos, prestando consultoria, assessorias para a produção de algo, né? Então, essa assessoria, essa consultoria, ela é muito importante no sentido de ser algo fluido e um serviço, mas que não necessariamente gera o produto. Em alguns casos, sim. A participação do pesquisador e do aluno no comitê pode vir a gerar um produto. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, um colega nosso, 2 colegas, que são conselheiros do conselho de uma área de proteção ambiental, com os alunos foram até a área de proteção ambiental e elaboraram um conjunto de mapas, né? De mapas participativos, são mapas que são advindos de entender como está estabelecido o território, e aí gera, então, aquele produto. Né? Então, aquele produto, sim, quer dizer, resultado da pesquisa, que era vinculado à dissertação de alguns alunos, né? E aquele catálogo de mapas, aquele atlas, melhor dizendo, né? Ele é um produto palpável, é um resultado concreto da pesquisa e da participação dos pesquisadores nesse processo, né? Mas, por outro lado, eu faço parte, por exemplo, eu sou conselheiro de um parque ambiental de Belém, e participo das reuniões, dou contribuições verbais, discuto, presto uma assessoria nesse sentido, mas eu não estou gerando um produto efetivo, né? Então, aí essa separação entre produto e serviço é importante, porque a produção tecnológica ela foca principalmente nos produtos, não que os serviços não sejam importantes, né, e que não vão ser considerados, eles podem vir a ser considerados, todavia, o fundamental é aquilo que gerou em termos de produto, que vai dar resultado. Pode passar, por favor, Rafael? Pode passar, Rafael. E aí, então, nós temos os processos e a relevância da produção tecnológica. Também é um outro ponto que está no relatório do GT, que está colocado, realizada lá, o significado do processo de uma atividade e a relevância e a utilidade daquela produção, né? Bem, no caso de processo e atividade, né, nós temos que entender que na área interdisciplinar em geral é realizada por grupos, né, quer dizer, porque o relatório do GT, ele é para todas as áreas, então a área interdisciplinar ela requer a interdisciplinariedade, né, e em geral, o processo de atividade é o desenvolvimento de um processo de produto que, em alguns momentos, eles são convidados ou são contratados para ser realizado, para fazer aquilo, né? Então, as pessoas são chamadas para fazer aquele produto, aquele resultado, né? E em geral, ou muitas vezes, ou em muitos momentos, aquele processo, o produto já é de conhecimento, ou seja, assim, existe uma técnica estabelecida para fazer aquilo, né? Então, os pesquisadores são chamados para fazer, então, uma replicação, uma adaptação para o desenvolvimento do produto a partir do convite ou da contratação, né? Só que esse produto tem que ter relevância e utilidade, né? Então, aí muda um pouquinho, né? A diferença entre o processo e a relevância e a utilidade, à medida em que a relevância e a utilidade é aquilo que vai ser efetivamente aplicado, né? Quer dizer, aquilo que pode ser efetivamente utilizado por quem contratou, para quem chamou, para quem demandou a realização daquela produção, tá? E então a produção técnica ela tem
ela tem que ter, digamos assim, ela faz parte de um processo e, ao mesmo tempo, ela tem que ter uma utilidade concreta, né? À medida que ele vai tendo mais clareza nessa utilidade concreta, mais ela se aproxima do significado de uma produção técnica, né? Ou seja, deixa de ser só apenas um processo, ser apenas um serviço. Pessoal, houve um problema técnico, nós estamos tentando resolver, o professor Mário perdeu a conexão, assim que ele retorne, nós retomaremos aqui com vocês. Aí eu aproveito para dizer para vocês não deixarem de fazer perguntas no chat do Even 3, e eu espero que vocês estejam gostando, principalmente porque essa parte de produção técnica e tecnológica sempre gera muita dúvida para a gente, né? Então, vamos aguardar só um pouquinho, vamos tomar um cafezinho rápido de 5 minutos e voltem, que é o tempo para a gente conseguir resolver aqui esse problema, tá bom? Muito obrigada. Certo? Pronto, professor. Só um instante, a gente já vai continuar. Acho que eu consegui voltar, né? Isso. Então, a gente está vendo a apresentação. A Márcia pediu para o pessoal tomar um café. Vamos esperar 2 minutos, então, só para continuar. A partir desse slide, pode ser? Uma paradinha de 2 minutos, é isso? Mas eu vou avisar o pessoal, quem estiver olhando, eu vou avisar que a gente está online de novo. Ok. A Márcia disse que nós voltamos, então, se eu quiser continuar, eu vou continuar compartilhando a tela aqui. Podemos continuar, então. Posso continuar? Claro, obrigado. Tá, então a gente chega aqui, então coloque no próximo slide, então, Rafael, por favor. Então a gente chega aqui no conjunto de produtos tecnológicos que foram colocados, né, pelo relatório do GT, e aí que estão aqui todos listados, né, isso já está colocado lá,
né, que podem ser considerados como produtos tecnológicos de relevância para os programas, né? E aí, sempre voltando a dizer que essa relevância para os programas, ela depende da identidade, né, do desenho, da missão e do perfil de cada programa, né? Então, tem um conjunto aí de 21 ou 22, se não me engano, são 22 produtos que podem ser relatados, e desse conjunto tem os subprodutos, né? Como, por exemplo, os produtos bibliográficos. E aí chama a atenção que o produto bibliográfico, né, nesse caso aí o artigo de revista técnica, por exemplo, que até o quadrinho passado, né, quer dizer, como não havia uma separação entre revista técnica e revistas científicas, ele vai ficar tudo um pouco num bolo só, né, em geral, os trabalhos técnicos, as publicações, né, na área técnica que eram produzidas, tinham baixa avaliação no sistema tradicional da avaliação científica dos periódicos, né? Então, para isso fez a divisão, né? Então, agora temos a revista técnica dentro de um produto bibliográfico, é um trabalho técnico importante, né? Ao mesmo tempo, artigo de jornais de divulgação geral, as resenhas críticas, as resenhas artísticas estão vinculadas ao trabalho técnico nesse sentido. Os ativos de propriedade intelectual já é mais clássico, né? Esses são os produtos tecnológicos clássicos, né? As patentes, o desenho industrial, a indicação geográfica, todos eles são produtos mais palpáveis, que têm registro no INPE em geral, né? E tem pedido de registro, então são produtos técnicos e tecnológicos, são mais clássicos e estabelecidos, então, como importantes para os programas de pós-graduação. As tecnologias sociais são outro tipo de produtos importantíssimos para alguns, depende da característica do programa, né? A tecnologia social ela pode ser entendida como um importante produto. Falando de exemplos, né, do programa na qual eu atuo, né, nós temos, por exemplo, um professor que desenvolveu um trabalho, né, de aproveitamento de água da chuva, criando todo um sistema de implementação desse tipo de tecnologia, que é a tecnologia normal, no sentido de aproveitar a água da chuva, construção de caixas d'água específicas, etc., com fluido, mas, para a implementação de tudo isso, ele precisa articular com a comunidade local, criar mecanismo participativo para a gestão do sistema de água, etc., e isso foi considerado entendida como uma tecnologia social. E isso ele submeteu, inclusive, ao Banco do Brasil, à Fundação Banco do Brasil, que o certificou, por exemplo, como uma tecnologia social de impacto. Então, esse é um exemplo, né, de tecnologia social que resultante de projetos de pesquisa, da dissertação de aluno, que se caracterizou extremamente importante no contexto do programa na qual eu atuo, né? Os cursos de formação profissional também, se for vinculado à proposta do programa, né, o desenho do programa, tiver participação de professores e alunos do programa, né, ele também passou a ser considerado um trabalho técnico, né, e tecnológico, particularmente técnico, né, porque ele tem essa vinculação, digamos assim, de capacitação, de transferência em alguns casos, transferência de tecnologia, transferência de know-how, transferência de conhecimento, né, e esses cursos, então, passam a ser também considerados como trabalhos técnicos, né. Por outro lado, nós temos produtos de editoração, e esse é importante colocar também, a organização de coletâneas, por exemplo, que era considerado, inclusive no Lattes, colocado como produção acadêmica, né, quer dizer, organizei um livro, né, mas, na verdade, a organização em si, ou a edição em si, ele é um trabalho técnico, né. O capítulo, sim, aí o capítulo, propriamente dito, é um trabalho científico, um trabalho acadêmico, mas a organização do livro passou a ser considerado, então, um trabalho técnico. A organização, por exemplo, dos anais de alguns eventos também dá muito trabalho. Quem organiza o evento sabe sobre isso, a dificuldade que é fazer a editoria, organizar uns anais, também é considerado como um trabalho técnico importante, de acordo com o escopo do evento, o escopo do anais e a identidade do programa. E aí nós temos outros, material didático, que também é mais clássico, o desenvolvimento de aplicativos e softwares também são clássicos, né? Então, dependendo da área do programa, isso é muito clássico. A organização de evento também foi considerado como algo que dá muito trabalho, digamos assim, e requer um certo estruturação, um certo conhecimento para a organização desses eventos. Agora,
o evento vinculado ao escopo do programa. Isso eu tenho sempre chamado a atenção nesse sentido, né? Então, isso também é um trabalho técnico, tecnológico a ser registrado, né? As normas do marco regulatórios também são importantes trabalhos técnicos e tecnológicos. Aí eu vou dar um exemplo de uma orientação que eu dei, né? Eu orientei um aluno que fez uma análise sobre a gestão de resíduos sólidos em município de pequeno porte, né? Ele analisou 4 municípios e, ao final do trabalho dele, a dissertação dele, ele faz uma proposição, né, da implantação de um consórcio intermunicipal de município de pequeno porte para fazer a gestão dos resíduos, desculpa, não era a gestão de resíduos, era a gestão ambiental plena, né? Ele identificou na dissertação que nenhum dos municípios tinha capacidade de fazer a gestão ambiental de forma autônoma, então ele faz a proposição do consórcio. 3 a 4 anos depois, né, ele se torna secretário municipal de um desses municípios e implementa o consórcio. Né? Dos 4 municípios, 3 aderiram ao consórcio e já estavam estabelecendo a norma que ele propôs, a legislação que ele propôs, ele era da área de direito, né, acabou sendo implementada. Né? Então, pode-se dizer assim, um trabalho técnico-tecnológico, um rebatimento na sociedade. Claro que no rebatimento ele não é imediato, ele demorou um pouquinho, né, mas é resultado da dissertação, do trabalho de pesquisa dele, nesse sentido. E por aí tem outros trabalhos que eu já orientei. Agora, recentemente, eu orientei um trabalho sobre análise de um fundo ambiental, né, chamado Fundeflor, e, ao final, a orientanda chega a identificar algumas lacunas no funcionamento do fundo e faz uma nota técnica propositiva para ajuste do fundo, né? E nessa nota técnica propositiva, o órgão gestor implementou algumas das proposições que ela coloca na norma técnica, né? Então, pode dizer que é um trabalho técnico, né, que teve indicações, que foi bem recebido, digamos assim, nesse caso não era demandante, né, mas quer dizer, ele não pediu isso, mas ao analisar o fundo, depois na entrega do produto para o Instituto, ele assumiu que aquilo era importante e começou a implementar. Então, normas ou marcos regulatórios, a partir de normas técnicas, sentenças, enfim, apresentação de regulamentos, são importantes trabalhos técnicos e tecnológicos que devem ser registrados, que são resultantes de dissertação e tese. Uma outra colega nossa produziu um mapa de riscos de incêndio, né? O estudante era da área do Corpo de Bombeiros e fez uma análise sobre a possibilidade de incêndios em áreas florestais. Isso gerou um mapa de risco, e esse mapa de risco foi aceito pelo Corpo de Bombeiros para implementar, né, uma política de gestão para questões de preocupações com incêndio na área, né? Então, esse mapa de risco também se tornou um interessante produto resultante da pesquisa do trabalho do aluno, que foi aceito de alguma forma. Pode passar, por favor? Bem, aí nós temos diversos tipos de relatórios técnicos, né? Tem uns mais clássicos, tipo relatório de pesquisa de mercado, né? De análise de pesquisa propriamente dita, de algum processo de gestão. Então, é um produto mais ou menos clássico, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. Os manuais e protocolos também são importantes como trabalho técnico, como eu disse ainda há pouco, né? Esse mapa de risco ele gerou protocolos de funcionamento do Corpo de Bombeiros para precaução ao incêndio em determinadas áreas. Então, isso se tornou um produto que a gente pode considerar como um produto interessante, no meu ponto de vista, enquanto, na época, como coordenador de programa, né, e que agora a gente tem trabalhado indicando isso como produtos de impacto. Bem, a tradução é clássica, não tem muito o que explicar. A área de acervo, aí, para quem trabalha com a parte mais artística, né, as curadorias, a produção de acervos específicos também pode se tornar trabalhos técnicos. Tivemos agora, no nosso programa, novamente, uma professora que orientou uma dissertação que fez uma reconstituição dos apetrechos utilizados na produção de um produto específico chamado açaí, né, a produção do fruto do açaí, como é que a população, a comunidade local
faz o manejo e o uso dos apetrechos da produção de açaí em termos artesanais, e ela criou, então, um acervo, colocando todos os tipos, né, a partir de fotografias, de todo aquilo que era utilizado para a comunidade local, e criou, então, uma espécie de um catálogo, um acervo, né, específico, com fotografias sobre a produção de açaí. Então, assim, são vários, não dá para explicar todos, tem o cultivar, que é muito clássico, para aqueles que trabalham na área mais próxima da área da agronomia, agrícola, né? Cartas, mapas e similares também, eu já dei o exemplo ainda há pouco de mapa, né? Mas nós tivemos no quadrinho passado um conjunto de mapas de uma área de uma bacia hidrográfica que passou a ser percebida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente a importância de fazer a gestão daquela bacia, né? Então, criou-se um comitê de gestão de bacia. E quando esse comitê começou a funcionar, ele precisava de instrumento, de dados, informações para iniciar o processo de gestão da bacia hidrográfica. Aí o nosso programa, através de um professor, um aluno, criou um mapa da bacia hidrográfica que não existia. Ele não é um mapa físico só, né? Ele é um mapa que estabelece como a bacia hidrográfica está estabelecida, onde estão as comunidades, como os processos de gestão poderiam ser estabelecidos naquela área, né? Então, esses mapas, foi um conjunto de mapas, né, que se caracterizaram como trabalhos técnicos relevantes dentro do nosso programa, né? Bem, aí tem produtos sigilosos, o tipo de produto, etc. Pode passar, por favor? Bem, então esses produtos vão ser registrados, né, dentro dos extratos. Agora tem uma inversão referente ao quadrinho passado. O quadrinho passado, o T4 era o maior e o T1 era o menor. Agora nós invertemos, o T1 é o maior e o T5 é o menor, né? Então, esses produtos vão ser avaliados e receber uma estratificação, né, dentro do processo de avaliação, né? Então, ele vai de T1 a T5, sendo que o T5 é o que vale menos, mas o que vale menos ele tem uma glosa, digamos assim, né? Então, se o programa não pode ter um volume muito grande só de T5, se ele não tiver T1 e T2, né? Quer dizer, pode ser que tenha um equívoco no processo de avaliação, porque vai ter um programa com muito T5 e vai ter uma pontuação X, e o outro que tem poucos T5, mas tem T1 e T2, e uma pontuação talvez possa até ser menor, né? Então, para isso, fez um equilíbrio, e o T5, então, ele tem uma glosa, né? Então, você tem uma quantidade de 20% do conjunto dos tecnológicos para ser T5, no caso dos produtos acadêmicos, e no caso dos profissionais, 40%, tá? Pode passar, por favor? E aí, uma grande discussão, assim, que se colocou muito, mas o que é uma produção tecnológica, o que é uma produção técnica, o que diferencia, né, um produto técnico de um produto tecnológico, etc. Bem, o GT, ele aponta que a produção tecnológica, né, é aquela que traz a maior novidade possível, né? Quer dizer, aquilo que é um pouco mais inovativo. Então, a produção técnica é aquilo que já existe um padrão de realização. É uma adaptação, um ajuste, né? Uma adaptação para a realidade local. Então, isso é uma produção técnica. Mas quando se produz um produto totalmente, um pouco mais inovador na sua concepção, aquilo que não existia, né? E que traz uma certa complexidade, porque envolve necessariamente conhecimento de diversas áreas, né? E que envolve necessariamente o envolvimento de atores diferentes, por exemplo, né? Nesse caso, eu vou dar o exemplo do mapa que eu coloquei ainda há pouco da bacia hidrográfica, que não existia. Para construir esse mapa, precisava discutir com o setor público, precisava discutir com as comunidades locais, precisava discutir com os pescadores, né? Então, nós tínhamos, então, atores diferentes, né, que tinham uma percepção diferenciada, né, do território e da área, e então precisava discutir com todos eles para essa construção, né? Então, assim, na minha leitura, isso não está colocado em lugar nenhum, na nossa leitura, isso se aproxima muito mais de uma produção tecnológica, que é algo totalmente inovativo no processo de construção e no seu resultado e da sua necessidade, né? Então, o produto tecnológico ele traz essa perspectiva de ser mais a novidade maior, ser o mais novo possível, né, para a resolução de problemas. E aí é um outro ponto importante, quer dizer,
O produto técnico e tecnológico é para a solução de problemas, né? De problemas do contexto do demandante, do contexto social, né? Do contexto de mercado, enfim, do contexto do mundo do trabalho, se for o caso dos programas profissionais. Tá? Pode passar, por favor? Estou quase terminando, estou falando um pouquinho rápido, até porque eu acho que perdemos um tempinho ali. Né? Então, a produção técnica e tecnológica, no processo de avaliação, do entendimento daquilo que é importante dessa produção, é que ele tem que ter impacto, tem que ter aplicabilidade, tem que ter inovação e complexidade. À medida que ele vai tendo os 4 elementos, mais ele vai se aproximando do tecnológico, né? Mais ele vai se aproximando do T1, digamos assim. Quer dizer, o importante é que o produto tenha algum impacto, e aí o impacto vai além do acadêmico, vai um impacto para o mundo do trabalho, para a sociedade, né? O impacto que ele pode causar, mudanças que ele pode causar, né? Se ele vai ser um produto efetivamente aplicável, e aí, em geral, os produtos mais aplicáveis são aqueles que são demandados, ou seja, que são construídos no diálogo com o demandante, né? Esse demandante não precisa ser um contratante necessariamente, mas aquele que demanda um produto, né? Então, isso pode possibilitar, inclusive, que aquele produto gerado na pesquisa vá ser utilizado, né? E se ele for replicável, melhor ainda, porque aí ele pode ser replicável não só para aquela realidade, mas para um conjunto de realidade um pouco mais ampliado, né? E a que medida esse produto ele é novo, quer dizer, ele traz novidades, né? Ele traz elementos da sua complexidade nos processos de construção, então, à medida que ele vai tendo esses elementos, ele vai se apresentando como um produto mais de caráter tecnológico, digamos assim, ele alcança todos esses níveis, né? Senão ele fica entre impacto e aplicabilidade, ele fica como um trabalho técnico, mas à medida em que, se não tiver muita inovação nesse contexto. Tá? Pode passar, Rafael? Os 2 últimos slides. Né? Então, alguns critérios que já estão lá, né? Que no relatório do GT, na nossa ficha de avaliação, né? Daquilo que tem que ser registrado. Né? Tem que ter aderência aos projetos de pesquisa, aquilo que eu coloquei no início, né? E tem que, de alguma forma, mostrar impacto, né? Mostrar aplicabilidade e mostrar inovação. Então, esses é o que caracteriza mais claramente, né, o que vai ser considerado, digamos assim, até para estratificar os produtos tecnológicos de cada programa. Né? Pode passar, Rafael? E a complexidade, então, eu diria assim, quanto maior a complexidade, mais ele vai se aproximar da possibilidade de ser um T1, de um extrato mais elevado, porque ele vai requerer, né, vários conhecimentos, a mobilização de vários conhecimentos, a mobilização de vários atores, né, a mobilização mais complexa, porque não se trata de um problema simples, né, quer dizer, não é um problema a ser resolvido somente a partir da luz do pesquisador e do estudante, por exemplo, né? Quer dizer, algo tem que ser construído de uma forma mais coletiva, né? O pesquisador e o estudante, eles são aqueles que, digamos assim, vão organizar, né, esse processo de resposta àquela demanda, mas não são eles sozinhos que vão elaborar. Aí tem uma diferença, quer dizer, o produto que é gerado a partir do estudante que leva para a sociedade ou para o mundo do trabalho, e aquilo que o mundo do trabalho demanda para o estudante e professor, né? Então, são coisas diferentes, porque a possibilidade de aplicabilidade ela é maior quando há uma demanda, né? E quando é do processo inverso, quer dizer, o pesquisador elaborando a partir somente da sua pesquisa e leva para a sociedade, o processo de aplicabilidade pode ser mais demorado, né? Demorar um pouco mais. E o processo de complexidade também é menor, porque ele foi elaborado praticamente em carteira, né, pelo pesquisador e estudante. Bem, é isso. Pode passar a próxima, por favor. Bem, então é isso. É isso, tá? Minha contribuição. Espero ter passado aqui um pouco da experiência do nosso programa. Né? Eu acho que eu corri um pouquinho com o tempo, mas, enfim, fico aí à disposição se der tempo para algumas questões. Dá sim. Mário, muito obrigado pela apresentação. A gente gostaria de receber as perguntas aqui pelo Event3, pelo StreamYard. Se não, eu, como bom membro de banca, tenho um monte de pergunta anotada aqui. Vou começar com as minhas, então, enquanto o pessoal passa as deles. Eu tenho uma dúvida, talvez uma dúvida particular.
Aqui não. Por exemplo, aqui no INPE, eu sei que em várias outras instituições de tecnologia que eu conheço, que eu colaboro, existe um costume do aluno, durante o doutorado, ele vai resolver um problema científico, ele vai resolver através de software, ele vai implementar o software que vai resolver uma equação, que vai implementar um algoritmo e vai resolver um problema. A gente vê 3 níveis de produção nisso. Eu como coordenador, vejo 3 níveis. Primeiro é a produção científica dele resolver o problema, que ela é externada, às vezes, pela dissertação e por uma publicação. Então, o aluno publica que ela resolveu o problema X, um algoritmo Y, e ficou 20% mais rápido. Mas a gente nunca deu valor ao software que o aluno desenvolveu. E eu, francamente, eu ainda tenho dúvidas se esse software tem um valor, porque, de acordo com a demanda, a gente imagina que a demanda, às vezes, é do próprio aluno, ou do grupo, ou do orientador. Quer dizer, ele está resolvendo um problema científico, o software é a maneira dele resolver aquele problema. Eu gostaria de uma opinião, de um comentário sobre se isso conta duplicado, se é um software sem demanda, se a demanda é a mesma demanda da demanda científica. Como é que a gente enxerga isso na visão do PPT, dos produtos técnicos tecnológicos? O senhor está sem som, professor Mário. Eu estou entendendo que esse software ele foi elaborado no contexto do método para responder o problema científico. Certo. Né? Então, quer dizer, ele é parte do processo metodológico. Ele pode vir a ser um produto a ser registrado para ser, digamos assim, possivelmente replicável em outras pesquisas científicas que vão utilizar o mesmo padrão para usar aquele software. Tá? Então, ele é um produto, no meu ponto de vista, derivado, né, do método que foi escolhido. Né, então, ele é um produto tecnológico resultante da tese de dissertação. Né? Então, na minha leitura, ele pode ser registrado. Agora, a aplicabilidade dele, a replicabilidade dele, me parece ser restrita, né, digamos assim, à medida em que ele não foi demandado, talvez ele só sirva para aquela pesquisa ou para pesquisas semelhantes, né? Então, evidentemente, ele é um produto, mas ele tem, digamos assim, mais baixa complexidade e aplicabilidade à medida que não tem uma demanda específica e ele foi criado, elaborado dentro de uma perspectiva de um método, né? Para a realização do método da pesquisa para responder o problema científico. É porque em muitos casos a gente pede para o aluno que fez o software, a gente sabe que ele fez o software, mas o software não faz nem parte da tese ou dissertação. A gente pede para o aluno documentar, publicar, pedir o registro do software, só para manter E o aluno às vezes não quer fazer porque aquele software foi feito, me desculpa a brutalidade, com durex e cuspe para resolver o problema específico dele, e quanto menos as pessoas verem como ele chegou naquela solução, melhor. Mas vale a pena um incentivo, então, para, por exemplo, tentar que seja registrado, pelo menos? Quer dizer, um software registrado... Sim. Eu acho que é um software que é derivado do processo de pesquisa, né? Perfeito. Nós, enquanto aguardamos outras perguntas via o Iven3, o StreamYard, eu tenho a minha pilha aqui. Uma delas é que apareceu, eu confesso que eu não tinha visto antes, nessa lista de quesitos, apareceu um produto não patenteável. E eu fiquei curioso, que tipo de produto não patenteável? Eu anotei rápido lá o não patenteável só. O que é reconhecido? Bem, existem, inclusive, próprios softwares que também, às vezes, não são softwares que, digamos assim, que têm as características da patente. Aí eu já não conheço exatamente, aí também você pudesse explicar até melhor do que eu, quais são os requisitos todos que são necessariamente pedidos, né, para que faça pedido de patente, né? Então, todos esses elementos precisam ser cumpridos, né, pelo aquilo que o INPE está pedindo para que seja feito o pedido, né, de patente. Então, são aqueles não patenteáveis, são aqueles que não atendem todos os requisitos de um pedido de patente. E como é que a gente registra eles para comprovar que eles foram feitos? Pois a comprovação é um grande desafio, né? É um grande desafio que a gente tem dos trabalhos tecnológicos. Aí eu vou falar de experiência, tá? Não vou falar da área. Estou falando de experiência de como a gente fez no nosso programa, tem feito no nosso programa. Né? A gente disponibiliza sempre isso nas homepages do programa. Né? E aí, toda vez que se quer ter acesso, via a homepage do programa que ele está disponibilizado. Né? E aí pode-se medir ou ver o acesso, quem utilizou, etc. Né? A quantidade de downloads que foi dado sobre aquele aplicativo. Às vezes, em algum caso, são aplicativos, por exemplo, né, que são utilizados, etc. Então,
Então, é nessa linha de raciocínio. Então, não necessariamente tudo que a gente coloca aqui, ele pode ser registrado em algum lugar, né? Então, tem muitos serviços que, às vezes, são, inclusive, relatórios de pesquisa que são secretos, né? Então, como é que a gente vai registrar isso? Né? Ele é um produto tecnológico, houve uma demanda, mas é preciso ter sigilo sobre esse resultado. Né? Então, a gente registra isso no programa, coloca lá no Sucupira que ele é sigiloso, né? E se puder dar acesso para o avaliador ler, para ver a complexidade do resultado daquele programa, daquilo lá, excelente. E se tiver, como é que a gente chama assim, a resposta do demandante, também é muito importante para que a gente possa entender que aquilo que foi gerado teve aplicabilidade e foi resultado da pesquisa. Legal. No caso, já que você tocou no assunto de sigiloso, tem muitas universidades que fazem, às vezes, parceria com empresa para transferência de conhecimento, mas tem sempre diferentes níveis assim de NDA ou de pedido de confidencialidade, ou o resultado não pode ser explorado. Isso é bem complexo, porque aqui mesmo no INPE a gente tem regras do governo federal, regras da empresa, que tem que ter sempre um advogado por trás para ajudar. Mas nesses casos, por exemplo, serviços complexos, mas que têm confidencialidade, nós poderíamos declarar eles no Sucupira, anexar, por exemplo, a declaração da empresa dizendo, tem esse serviço e eu não vou dizer o que é. Exatamente. Deve declarar isso no Sucupira, mostrar lá na justificativa a sua complexidade, né? E, se possível, ter o demandante mostrando a aplicabilidade daquele serviço, daquele trabalho, né, que ele está utilizando, e isso já vai dar, como é autodeclaratório, isso já vai mostrar para a área que isso é importante, que foi utilizado. Por outro lado, mesmo sendo sigiloso, em alguns casos, o que for no Sucupira vai só para o Sucupira, isso não é divulgado em modo geral, né? Então, só quem tem acesso é a área, a BIACAP, né, e os avaliadores, tá? Mas mesmo que a empresa não queira colocar em hipótese alguma, a carta da empresa, a carta do demandante, é importante. Porque esses geralmente são os mais complexos, os mais trabalhosos, os mais interessantes, né, que a gente quer falar, mas não pode. A gente não pode. E eu tenho uma última pergunta. Tem uma pergunta no Item 3, Fritz, você pode passar para a gente, por favor? O André Luiz Assunção de Farias. Os produtos técnicos e tecnológicos podem representar instrumentos de desenvolvimento? Sim, acho que eu estou entendendo como instrumento de desenvolvimento no sentido de desenvolvimento territorial, desenvolvimento, né? Sim, em termos tecnológicos, tem vários tipos de produtos que podem provocar perspectiva de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo também de uma orientação recente que eu fiz, né? Que o orientador, o meu orientado, ele desenvolveu um software também, né? Um software mais para participação eletrônica da população local para a revisão do plano diretor urbano de Belém, né? Inclusive, a prefeitura assumiu a proposição que ele fez, né? Então, quer dizer, de alguma forma, isso tem uma contribuição ao desenvolvimento da cidade, né? Assim, então, ele tem uma relação, né? Então, os produtos tecnológicos têm relação com o desenvolvimento. Bem, esse desenvolvimento foi colocado aí na pergunta de modo geral, né? Mas creio que sim. Aí pode ser o desenvolvimento, nesse caso que eu estou dando das questões urbanas, mas pode ter apoio de produtos tecnológicos dentro da empresa, né? Se for o caso de uma produção de um produto novo, de mercado, por exemplo, né? Okay. Eu tenho uma última pergunta, eu acho que o pessoal não está mais mandando pelo site. A última pergunta é justamente sobre organização de evento, porque eu achei que lá no quesito apareceu organização de evento nacional e internacional, mas eu acho que é uma gama um pouco maior do que essa. Claro, tem nacional e internacional, mas, por exemplo, você tem aqueles eventos enormes, na área de engenharia tem, às vezes, eventos gigantescos, dentro dele tem sessões, workshops, mesas redondas, tem variedades com complexidades diferentes. Isso vai ser medido também? Sim, está no relatório do GT, né? O relatório do GT está apontando que a organização dos eventos faz parte de um produto técnico. Evidentemente, quer dizer, à medida do tamanho do porte, né? Do porte do evento, vai mostrando a complexidade, a dificuldade de você fazer um evento com vários atores, várias instituições, né? De várias áreas, isso tudo vai mostrando uma complexidade maior. Embora
a organização de evento ela tem um padrão, né? Quer dizer, não é, a não ser que o evento apresente algo extremamente inovador, né? Mas, em princípio, ele tem um padrão que é seguido. Agora, ele traz elementos significativos de complexidade na sua organização, né? Então, ele tem que ser registrado. Entendi. Temos uma última pergunta da Liane Taroco. No documento de GT Produção Técnica consta prefácio ou pós-fácio. Na importação desse tipo de produção do Lattes, virou capítulo de livro. Tem sempre uma diferençazinha do que o Lattes enxerga do que passa no Sucupira. No Sucupira não aparece opção em produtos tecnológicos relativos a prefácio. Como deve ser registrado esse tipo de produção? Bem, o prefácio ele é uma produção técnica tecnológica, até é uma produção técnica, né? Inclusive, nós colocamos aqui numa dessas listagens, aqui na organização, lá no primeiro item, eu acho que foi a organização, livro, catálogo, coletânea e tal, produto de editoração, isso aí vai entrar nesse rol aí, o prefácio e o pós-fácio, tá? Junto com a organização de livros também. A organização de livros também entra aí, a editoração de livros. O que tem acontecido agora, aí já não tem nada a ver com, especificamente, diretamente com o produto técnico, é que, em alguns casos, os autores, os organizadores de livros estão transformando o prefácio e o pós-fácio em um capítulo, né? Aí já deixa de ser tecnológico para ser um produto científico, né? Mas aí já não é exatamente um prefácio e um pós-fácio, né? São capítulos conclusivos, ou capítulos mesmo de obras, né? Isso é muito comum, inclusive, assim, só trocando uma experiência, isso é muito comum nas organizações dos livros, sobretudo na Europa, né? Assim, quer dizer, os livros eles têm uns capítulos introdutórios que discutem os termos conceituais, depois tem capítulos conclusivos, né, que discutem o conjunto dos artigos e aqueles artigos estão mostrando em termos de avanço do conhecimento, né? Então, aí, a introdução e a conclusão, aí, eles são capítulos, propriamente dito. Então, eles não são só uma apresentação dos artigos, que aí, nesse caso, um prefácio, um pós-fácio, uma apresentação, ele não é algo, já é mais técnico, né? Já não é mais uma produção científica, propriamente dita. Temos mais uma pergunta que vai aparecer aqui pronto. O Luiz Eduardo Martins quer saber se o software com registro ou sem registro, se a diferença do registro recebe a pontuação diferenciada na avaliação. Bem, assim, eu não posso dizer, fazer afirmação, porque a avaliação não foi realizada, então a gente não tem ainda o conjunto de como essas coisas vão se apresentar, né? Então, esse é um tipo de resposta que eu vou ficar devendo, de certa forma. O que eu posso falar em termos de experiência é que os dois são importantes, né? Às vezes já está registrado, outros estão em fase de registro, né? E aí, quer dizer, aí quando se coloca lá a justificativa daquilo que foi produzido, por que foi produzido, para que serve, aquilo ali eu diria assim, que é o foco que vai ser dado para a análise, né? Porque nós temos que justificar por que aquele produto é importante, né? Então, essa justificativa ela que vai demonstrar, creio eu, né? Aí não posso, como estou dizendo, eu não vou afirmar nada aqui, mas eu creio eu que essa justificativa é que vai dar subsídios para decidir a importância e a estratificação daquele software. Obrigado, professor. Eu acho que nós não temos mais perguntas no momento. Tem um bocado de coisa para a gente digerir ainda, de informações. E eu queria confirmar, nós podemos compartilhar esse material da apresentação com os coordenadores? Sim, pode compartilhar, até porque não tem nada de novo aí, digamos assim, isso aí é só uma organização do que já estava no GT, né? E na apresentação do meio termo e do documento de área, então não vejo nenhum problema de fazer esse compartilhamento. Tá? Ok, então. Então eu agradeço novamente a sua colaboração com a gente, as explicações. Apesar de ser muita coisa que sabe que já está lá, é sempre bom alguém explicando para a gente poder fazer as perguntas diretas. Então, a colaboração de vocês é muito valiosa para tirar as dúvidas da gente. Eu agradeço novamente. Eu chamo a Márcia, se a Márcia estiver online. A professora Márcia caiu, mas foi a conexão dela que caiu. Nós estamos nessa época de pandemia, está todo mundo aprendendo a falar com o computador e aprendendo a ficar o tempo todo, caiu de um lado, caiu do outro. Bom, acho que, então, em nome dela, em nome da organização do fórum, eu agradeço a sua participação novamente, a disponibilidade e os esclarecimentos.